digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória ao teu nome, Senhor. Seja exaltado, Deus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia, bendito é o teu nome, Senhor. Diante do teu trono eu estou, a tua face eu quero ver. Sei que não sou merecedor, mas teu amor me resgatou, me sustentou até aqui. Me rendo a ti, Senhor, reconheço que nada sou sem ti. A tua mão me alcançou, me fez voltar ao jardim da adoração. Chama por ele, Jesus, Jesus, és o meu amor, minha força pra viver, és o meu pastor, me guias onde eu for. Eu só quero te adorar, quero me prostrar, te oferecer o meu melhor. Toma minha vida em tuas mãos e vem me restaurar, me colocar de pé. Vem sobre nós, Senhor, nessa noite. Aleluia. Me rendo a ti, Senhor, reconheço que nada sou sem ti. A tua mão me alcançou, me fez voltar ao jardim da adoração. Jesus, vem, Senhor. Aleluia. És o meu amor, minha força pra viver, és o meu pastor, me guias onde eu for. Eu só quero te adorar, quero me prostrar, te oferecer o meu melhor. Toma minha vida em tuas mãos e vem me restaurar, me colocar de pé. Move as águas e abre os céus, faz descer sobre nós uma grande chuva de renovo, de glória e de unção. Vem inundar, ó Deus, cada coração. Vento do Espírito de Deus vem soprar sobre o vale de ossos secos e faz levantar um exército que bate em meio ao grande mar, um coral que vai te adorar. Jesus, Jesus, és o meu amor, minha força pra viver, és o meu pastor,
a tua glória, Senhor. Que em todo tempo nós viemos glorificar o teu nome, Senhor, com a nossa atitude, com o nosso falar, no nome do Senhor Jesus, e que todos que olharem para nós possam ver a manifestação do teu Santo Espírito, tudo para a glória e honra do teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Espera um pouquinho. Nós vamos cantar esse louvor, Deus me ama. E nós vamos comemorar, né? Não que Jesus nasceu dia 25, mas essa data simbólica para comemorar o nascimento do Senhor Jesus. E eu entendo que essa foi uma das maiores expressões de amor do nosso Deus para conosco, enviar o seu Filho unigênito, santo, puro, tirou ele de sua glória, de seu trono de glória, fez ele nascer, ele se humilhou, porque a palavra de Deus diz que ele se humilhou, se fazendo como um de nós, né? E a expressão, o ápice dessa expressão foi a sua morte ali na cruz. E não há nada e ninguém que possa dizer ao contrário, dizendo que Deus não me ama ou que Deus não te ama. A palavra dele diz que ele nos ama e ele provou esse amor por nós. Eu entendo que a primeira prova de amor de Deus por nós é Ele nos fazer nascer. Porque se Ele nos criou, nos fez nascer para conhecer o seu amor, para nós termos conhecimento de que quão grande Ele é, de quão imensurável, de quão poderoso e sublime Ele é. E isso não é para qualquer pessoa, né? Porque nem todo mundo nasce. E Deus nos gerou para que nós possamos ter o conhecimento desse amor que Ele tem pela sua criação. E que você e eu aqui nessa noite possamos sair daqui com essa certeza de que Deus nos ama. Deus nos ama e Deus nos quer bem e nos quer perto dEle, junto em comunhão com Ele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Obrigado, Senhor. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Te louvamos pelo seu imenso amor, Senhor. Te glorificamos pela sua graça sobre nós. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre
pra mim. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, honramos o teu santo nome, o nome do teu Filho Jesus Cristo, por todo o amor que o Senhor tem dispensado a nós. Te exaltamos, Senhor, e que todo mundo saiba que este amor, Deus, é acima de todas as coisas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor aqui essa noite? Te bendizemos, Jesus. Te engrandecemos, Jesus. Que a tua palavra nessa hora possa penetrar em nosso coração, Deus. Fazer morada, transformar-nos de dentro para fora, Senhor. Que a tua palavra nessa noite possa trazer para aqueles que precisam consolo, para aqueles que precisam refrigério, esperança, Senhor. Para aqueles que precisam, meu Deus, a tua palavra possa trazer cura, tanto na alma como no corpo. E o principal, possa trazer a salvação, meu Deus, para o qual ela foi colocada, meu Deus, aqui para nós. Possa salvar a alma do perdido, a alma daquele que está aflito, Senhor, e possa trazê-lo para a tua luz, para a tua glória, para perto de ti, meu Deus. Eu oro nesse momento para que o teu poder, ele seja expandido além do que estamos aqui nessas quatro paredes, Senhor. E que todos mais uma vez saibam que só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Pode sentar, irmãos. A graça de Jesus esteja alcançando nosso coração nessa noite. E a gente fica muito feliz em poder entrar aqui no santuário e adorar aquele que mudou a nossa vida e continua essa obra de transformação. A gente sempre fala, né, na quinta-feira, é muito importante que a gente dê uma parada, né, e a gente busque também a Deus em congregação, em comunhão, estarmos reunidos, né, para adorarmos a Deus e ouvir a sua palavra, que é alimento para a nossa alma, que faz com que a gente venha continuar tendo essa comunhão com Ele, que é tão importante, né? Isso é um grande privilégio que nós temos de entrarmos nesse lugar para adorar a Ele, né? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós vamos estar lendo do versículo 41 até o 44, e eu queria falar um pouquinho sobre esse texto, né, expor esse texto, que para mim também é de grande importância, e existem aqui lições valiosíssimas para a nossa vida, para o nosso aprendizado. Marcos capítulo 12, versículo 41, que diz assim: estando Jesus assentado diante do gasofilaço, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondente a 1 quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Que Deus, queridos, nos abençoe com a sua poderosa palavra. Na quinta passada nós falamos, né, dos versículos
35, né, a 40, que trouxe para a gente algumas informações importantes, né? Principalmente Jesus colocando ali a sua superioridade em relação àquilo que o povo judeu esperava dele, né? Toda vez que o povo judeu o proclamava como filho de Davi, né, eles estavam esperando um Messias diferente, né? É claro que tem alguns aspectos messiânicos nesse nome, em que a gente viu até que Bartimeu se aproveitou dele, né, dessa pronúncia de alguém que conhecia a palavra. Mas na verdade o senso comum no meio do judaísmo, né, no meio judaico, era de que Cristo iria estabelecer o reino davídico, mais uma vez, que se levantaria com seu grande exército e destruiria todos os opressores, e nesse aspecto aqui era os romanos. Então nós destacamos, né, essa má interpretação, né, em relação por parte dos judeus, que assim, Jesus ele tinha essa descendência física de Davi, mas ele não era alguém que estaria sujeito a Davi ou inferior a Davi. Por isso que ele vai dar o sentido original da palavra: disse o Senhor, meu Senhor. Era Davi dizendo isso, né? Então ele fala: olha, se Davi está chamando de Senhor, como o Senhor pode ser filho de Davi? E ali ele estava explicando, né, em relação a essa má interpretação desse texto tão importante. Ele vai falar também que a gente tinha que se guardar, né, ou se proteger dos escribas. E ele falou de toda essa atitude religiosa externa, que partia daqueles homens que na verdade não conheciam a Deus. E eu vejo isso como uma característica muito marcante, irmãos. Todas as vezes que nós queremos muito aparecer, todas as vezes que nós temos, né, precisamos dessa, e temos essa necessidade de ser notado, né, de ser elogiado, de estar em destaque, para mim, na minha humilde opinião, está faltando alguma coisa. Provérbios vai falar da aflição de espírito, né? Não há nenhum problema da gente se vestir bem, né? Das mulheres arrumarem o cabelo, né? Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu só vejo problema quando eu vejo, por exemplo, a mulher está com um dia com o cabelo vermelho, no outro dia amarelo, no outro dia cor de abóbora, no outro dia está sem cabelo, no outro dia está com thread, né? Aquele negócio azul cheio de trancinha de plástico, né, colorido, que bota da cabeça assim no meio, né? Aí no outro dia aparece com um vergalhão atravessado no nariz, falando que é piercing, sabe? E aí aquilo mostra, né, ou ele dá um apontamento de que há uma necessidade interna tão grande de se ser notado, né, de ser identificado ou percebido, que a Bíblia chama, Provérbios, né, o próprio Salomão vai chamar de aflição de espírito. É o espírito que não encontrou ainda a fonte adequada de contentamento, que é Cristo, que faz com que a gente esteja satisfeito com aquilo que nós somos, com aquilo que somos, com a simplicidade de que é a nossa vida, da fragilidade que é a nossa existência, sabe? Então eu não preciso estar vestido mais do que eu estou aqui, para que você possa entender ou me ver como alguém santo ou santíssimo, que expressa ou que aparenta para você algo diferente. Até porque, na verdade, só existem atribuições diferentes do pastor para a ovelha, mas na verdade, diante do Senhor, nós somos iguais. O pecado nos encerrou todos no mesmo nível. Isso no aspecto espiritual. E no aspecto físico, a morte nivela todos os habitantes da terra. O cara pode ser o mais rico do mundo,
mas ele vai ter o mesmo final daquele que é o mais pobre do mundo. E eu acredito que isso foi providência do próprio Senhor, né? Jesus vai falar que os escribas, essas autoridades da época, eles amavam essas coisas externas, amavam as saudações em praça pública, amavam sentar, né, nos banquetes, nos primeiros lugares. E a gente colocou aqui, né, do primeiro lugar à esquerda e do primeiro lugar à direita, que eram os lugares de honra. Possivelmente Judas sentou ao lado de Jesus, na cabeceira da mesa, porque ele era o tesoureiro, e provavelmente Pedro ou João do outro lado, eram os locais, né, os lugares de honra. E assim, ele vai dizer que essas pessoas tinham essa necessidade de estarem nessa posição. Aqui a gente tem um resumo daquilo que a gente falou quinta-feira passada, né? E aí a gente entra para um texto que é assim, fantástico, realmente me chama muita atenção, dos detalhes que o Senhor Jesus vai apresentar aqui. É claro que existem os pastores fraudulentos, né? Aqueles que apresentam meias verdades, que vai usar esse texto aqui para tentar arrancar o dinheiro de qualquer jeito, dizendo que a gente tem que dar tudo, que a viúva deu tudo, e que você não pode ficar com nada, e que você tem que seguir o exemplo dela, né? Mas Jesus está dizendo aqui, em nenhum momento ele vai falar aqui a respeito de quantidade ou de valor, irmãos. Pelo contrário, ele vai apresentar a lógica do reino totalmente diferente daquilo que tem sido pregado hoje em muitas igrejas, principalmente aquelas que têm programa de televisão. Eu entendo, talvez a gente nunca venha ter, né? Por eu ter esse entendimento de que se a gente tem condições financeiras de termos um programa de rádio, de televisão para a propagação do evangelho, quem tem que arcar com esse custo não é o ímpio que está vendo o programa, mas a igreja que decidiu assim realizar o programa. Então, se a gente tem 30 minutos, né? Serve até como uma profecia para o futuro. 30 minutos no horário nobre do Jornal Nacional. A gente conseguiu comprar aquele horário, tiramos o William Bonner, né? E agora a gente está lá pregando o evangelho. Desses 30 minutos, todos os 30 minutos, eles serão usados para falar do amor de Jesus. Em nenhum momento poderá ser usado para pedir dinheiro. É o que eu entendo, né? Já que é a igreja que decidiu realizar esse tipo de programa. E aí o texto, ele vai apresentar algumas coisas importantes para nós. A primeira, que eu fico muito assim, estremecido, só para a gente entender, né? Não sei se os irmãos vão lembrar que a gente falou que o templo, né? Ele tinha 3 pátios, né? O pátio dos gentios, né? O pátio das mulheres e o pátio da congregação, ou átrio, né? Eu acho que o termo mais correto é átrio. O átrio das mulheres e o átrio da congregação, que só podia entrar os homens e os israelitas. Depois vinha o átrio das mulheres, onde as mulheres se reuniam, e o átrio dos gentios, que é aquele que virou, né, a feira lá do Barrão, onde todo mundo vendia tudo, e havia ali um comércio, e havia ali uma espécie de taxa de câmbio, havia ali uma ladroagem sem limite. É justamente ali que Jesus vai descer o chicote naquele povo, dizendo que eles tinham transformado a casa de Deus em covil de ladrões. E a gente falou numa mensagem anterior que o templo, né, o átrio dos gentios, era um dos mais importantes. Eu arrisco dizer que era o mais importante, porque era o estrangeiro que entrava ali e que precisava conhecer a Deus, ou conhecer o Deus de Israel. Mas ali ele era extorquido pelas próprias autoridades do templo. Jesus vai falar, Marcos, né, vai relatar que Jesus então ele vai entrar no pátio das mulheres, né, ou nesse
nesse perfil ali que configurava entre um e outro, eu sei que ele entra e ele se escora, ele se apresenta ali diante do gasofilácio, que eram aproximadamente 13, né? Cada um tinha ali uma oferta determinada, e é muito interessante que ele tinha uma forma de trombeta, né? A sua boca era uma forma de trombeta, e é justamente ali que ele se escora, e o texto vai dizer que ele começa a observar a maneira como eles colocavam as suas ofertas. Então eu já fico pensando, nossa, Jesus entrou no templo e ficou observando como aquelas pessoas colocavam a sua oferta. De que maneira? Mas aí a gente pode entender assim, será que Jesus ficou olhando o tamanho do envelope? Será que Jesus ficou olhando o tamanho, né? Talvez, eu meditando essa palavra, eu fiquei imaginando, de repente, esses homens ricos chegando com um carrinho de mão, né? Cheio de tesouros, e colocando ali, não devia nem caber dentro, né? Colocando ali do lado das trombetas, né? Dos gasofilácios ali. E ele não estava observando a quantidade de dinheiro, de oferta que eram dados. Na verdade, quando Jesus ele começa a observar, eu acredito que ele observava a intenção pela qual aquelas pessoas estavam lançando ali o seu dinheiro, a sua oferta. O fato, queridos, é que traz para a gente o sentido de que ele conhecia a cada um que estava ali. Ele conseguiu identificar os ricos, ele conseguiu identificar os abastados, ele conseguiu identificar de que forma eles estavam fazendo aquele momento que era tão importante também. E o que mais me chama a atenção é que ele observou com um critério totalmente contrário daquilo que o mundo prega. Ele observou que a viúva pobre dava uma oferta muito maior. Aí a gente destaca, Jesus conseguiu identificar que aquela mulher, né? Eu acredito que assim, ser pobre naquele tempo já era complicado, e ser uma viúva pobre, essa mulher já tinha enfrentado tragédias na vida. Ser viúva naquele tempo era considerado pelos judeus uma mulher amaldiçoada pelo próprio Deus. E aí o que me chama a atenção é que Jesus consegue identificar ali no templo que essa mulher, além de viúva, além de pobre, ela também era viúva. Era viúva. E eu tenho absoluta certeza que também quando a gente conversa com alguém, né, ou que a gente se relaciona com alguém, a gente também observa as pessoas. A gente também olha as pessoas. Às vezes nós identificamos os defeitos, às vezes nós identificamos com mais raridade, né, as qualidades. Mas o fato é que a gente também consegue olhar para essas pessoas. Só que o olhar de Jesus, ele penetrava os meandros do coração, e ele conseguia chegar lá no nascedouro da intenção pelo qual eles estavam fazendo isso. Quando eu li essa parte, na hora veio no meu coração o texto em que o Senhor fala para Samuel, dizendo que ele deveria olhar não com o olhar dele, mas com o olhar de Deus. E Deus fala para ele: olha, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, porém, Samuel, eu vejo o coração. E essa fala, né, essa fala de Deus para o profeta Samuel foi justamente quando ele se deparou com os filhos de Jessé, e ele identificou a postura física dos filhos de Jessé como aqueles que poderiam substituir o rei Saul. E aí Deus brada lá de cima para ele, fala: não é nesse aspecto que você vai encontrar um homem segundo o meu coração. Pelo contrário, você vai escolher aquele que eu já escolhi. E isso me chamou muita atenção, esse olhar de Deus para nós. Ao mesmo tempo que a gente pode entender, né, e eu vejo com dois aspectos, né? O primeiro, a gente se alegra
A gente se alegra porque Deus conhece o nosso sentimento, mas ao mesmo tempo a gente também se estremece porque Ele conhece a intenção pelo qual nós estamos realizando. A intenção, por exemplo, que nos trouxe aqui no templo, a intenção que deixou com que a gente viesse no templo hoje, pois muita gente não veio, sabe? Ele conhece exatamente a nossa intenção, porque Ele também olha para nós. E o que mais me chama a atenção é que Ele estava no templo olhando para as pessoas que entravam no templo e apresentavam as suas dádivas. E eu vejo, queridos, que não só, no que diz respeito à oferta, mas aquilo também que a gente faz, que a gente tem no nosso coração a intenção de fazer para Deus, eu penso que Ele olha mais a intenção do que propriamente dito o ato praticado. E eu vejo que Ele se agrada mais da intenção do que talvez um ato fraudulento. Aquilo que a gente está fazendo, mas o nosso coração não está nisso. Ele está distante. Ele não corrobora com a atividade. Por exemplo, se eu tivesse aqui hoje, eu entrei de serviço ontem, saí hoje, fiquei no expediente trabalhando, vim do centro, consegui lá uma dádiva do chefe para eu sair 4 horas, que eu estava de carro, não ia conseguir chegar aqui a tempo. Amanhã eu vou de serviço, só saio domingo, Então assim, estou cansado, mas eu não seria sincero diante de Deus se eu entendesse que esse momento aqui seria um momento pesaroso em que eu não teria vontade de estar. E pelo contrário, irmãos, o nosso trabalho, guarde isso no teu coração, o nosso trabalho que Deus nos deu não pode ser justificativa para que a gente possa talvez não ter a mesma alegria de estar na sua presença. Não pode. Os nossos filhos, quando Deus te der ou te der mais, eles não poderão ser, em hipótese alguma, justificativa para que a gente deixe de estar na presença de Deus. Pelo contrário, eles têm que ser a motivação pelo qual eu vou na casa de Deus, porque aquilo que eu tanto queria, Deus me deu. Uma pena que muita gente às vezes tem um entendimento errado, porque às vezes usa isso como um subterfúgio, ao contrário. Obrigado aí, Margarete. Sabe, e aí a gente entende, que não deveria ser, em hipótese alguma, sim. Não pode, sabe? E aí eu entendo que se Cristo estava ali, irmãos, e Ele fala para João lá no Apocalipse, que Ele anda no meio dos candeeiros de ouro. Os candeeiros representam as igrejas, sabe? Ele anda, Ele passeia no meio delas. Então Ele conhece exatamente a nossa intenção, Ele conhece exatamente os nossos pecados. Por isso que nós devemos ter uma vida de devoção, de arrependimento, de confessar a Ele todos os dias, porque todos os dias nós pecamos contra Ele. Ele precisa conhecer o nosso interior, da nossa boca falada para Ele, porque senão, sabe o que acontece? Eu me torno um religioso, alguém que diz que é para fazer e na verdade eu não faço. Alguém que sabe o correto que tem que fazer, mas na verdade eu não faço, sabe? E aí a minha vida, ela se torna um empurrar constantemente com a barriga das coisas que deveriam ser com prazer, com alegria, com satisfação, porque eu estou fazendo para Deus, por aquele que mudou a minha vida e me deu tudo que eu tenho até o dia de hoje. Às vezes nós nos tornamos assim. Às vezes a ingratidão, ela passa a dormir com a gente todos os dias. Nós dormimos com ela e acordamos com ela. Eu não estou dizendo que a gente vai ter uma vida engessada, religiosa, cheia de obrigação, aquela coisa toda. Não.
Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a alegria no nosso coração, ela precisa ser a mesma. Até mesmo se eu não estiver aqui e está indo trabalhar amanhã, eu estou entendendo que eu também estou indo servir a Deus. Eu estou servindo a Deus. Então eu vou com alegria, sabe? Eu vou com satisfação. Eu brinco lá no quartel, né? Eu sou sempre voluntário. Pode me usar. O que é para fazer? Né? O que é para fazer? Vamos fazer, vamos agir. Sabe? Eu estou ali, eu estou recebendo para estar ali, né? Para cumprir a minha missão. Então isso é muito importante. E aí o que Jesus identificou diante dessas pessoas, além dele olhar, né? Além dele observar e ele ter um olhar diferente, porque Deus tinha sinalizado isso para Samuel. Ele não vê como a gente vê. Então isso traz para a gente uma certa, assim, entre aspas, preocupação, porque ele vê o que está dentro do nosso coração. Eu acredito que ele enxergou esse sentimento quando Samuel estava na casa de Jessé e todos os seus filhos, os mais fortão, né? Aqueles que frequentavam Smart Fit da época lá, né? Ou Smart Pedra, né? Que não tinha ainda academia, né? Levantavam as pedras. Davi estava lá matando o leão com a mão, né? Dando gravata em urso, né? Mas esses todos, né? Fortão, que encheu os olhos de Samuel, porque ele queria alguém à altura de Saul. Se você pegar o texto lá, você vai ver que Saul excedia do ombro para cima de todos os de Israel. Ele era grandão, ele era fortão, tanto que quando ele tira a sua armadura e passa por um franzino Davi não consegue dar um passo, porque a armadura dele era de um homem grande, mas um homem grande frouxo, né? Que não conseguiu enfrentar aquele Golias que estava lá desafiando todo o seu exército. E aí a gente percebe que Jesus, irmãos, ele viu, né? Ele viu o custo da oferta da viúva. Ele não estava preocupado com a quantidade de dinheiro, né? Para a gente ter uma ideia, né? O texto bíblico fala que ela deu numa quantidade correspondente a um quadrante, né? Essa moeda que ela utilizou para dar oferta, essas duas moedinhas, eram as moedas com menor valor, eram moedas romanas. Elas eram cunhadas a bronze. Era como se fosse 1/4 de centavo da época. Não tinha qualquer tipo de valor monetário comparado às outras moedas, comparado às moedas de prata, comparado aos tesouros de ouro. Não tinha quase valor nenhum, se comprava muito pouco com ela. E aí, o que mais me chama a atenção é que mesmo assim, aquela mulher sendo viúva e sendo pobre, ela deu tudo o que ela tinha. E aí Jesus fala assim: essa aí deu mais do que todos os outros. Aí como que a gente pode entender isso? Será que ele está pregando aqui que a gente tem que dar tudo? Todo o salário? A gente tem que dar tudo que a gente tem no bolso? Muitos pastores talvez pregariam esse texto dessa forma, mas eles não estariam sendo sinceros com o texto. Ou por eles não saberem, por não conhecerem, por ignorância, eles estariam pregando isso, ou de uma forma, de uma intenção, né, dolosa, proposital, né? Porque eu já falei para os irmãos, tem um pregador muito famoso na rádio, que ele agora está usando não mais a Bíblia, mas ele está usando também o código judaico, código de lei judaica, dizendo que através do código você tem que dar 10% e através da lei você tem que dar mais 10%. Então ele está cobrando 20% daquilo que a Bíblia não autoriza. Ele teve que sair da Bíblia e ir para um livro que o próprio judeu escreveu para tentar justificar que ele está querendo mais dinheiro. Só que a gente percebe que a palavra de Jesus fala que essa mulher contribuiu mais do que todos eles. E eu vejo que ele mediu o custo
que essa oferta teve para a mulher. Ele fala, Marcos fala na sua palavra, na palavra aqui, que ela deu todo o seu sustento, ela deu tudo o que ela tinha, ela preferiu, né, ela decidiu confiar em Deus, depositar em Deus toda a sua confiança. A gente pode entender, por exemplo, que assim, ela tinha 2 moedas, ela poderia ter dado uma e ter ficado com a outra, né? Mas não, o texto fala que ela deu todo o seu sustento. A oferta, quando Deus estabelece na sua palavra, ela teria que ser, no Antigo Testamento, ela teria que ser de uma ovelha. A ovelha não poderia ter defeito, não poderia ter osso quebrado, ela não poderia ser manca, ela não poderia mancar das pernas, ela tinha que ser toda perfeita e ela ter um valor, né, que para muitos poderia ser um valor imensurável. Para eu dar essa ovelha como oferta, ela custaria para mim algo muito valioso. É essa oferta que Deus quer, que configura no sacrifício que Ele fala, não no sacrifício que é pregado aí, mas no sacrifício que nós assim apresentamos, porque a oferta também, ela é uma espécie da gente demonstrar a nossa fé de uma forma prática, e essa viúva pobre demonstrou, ela apresentou tudo o que ela tinha, as suas 2 moedas, ela deu tudo o que ela tinha. Ela poderia ter fracionado, mas ela preferiu confiar em Deus. E aí a gente vê lá, né, o que temos também ofertado a Deus. Por que Jesus vai falar que essa mulher deu mais do que aqueles ricos? Porque Ele fala que eles deram o que sobravam das suas riquezas. Irmãos, aquilo que sobra não custa nada, não tem nenhum valor custoso para a gente. O que sobra não é valioso para a gente. Nós geralmente o que sobra a gente joga o quê? Joga fora, né? No caso de riqueza, né, tu não vai jogar fora, tu vai abrir uma poupança e vai guardar lá o que está sobrando ou o que você não usou. Mas assim, na maioria das vezes o que sobra a gente joga fora. Comi e estou almoçando, sobrou um pouquinho, eu jogo fora, sabe? E tem muita gente apresentando para Deus aquilo que não tem valor nenhum. Vamos trazer para a vida prática, vamos trazer para a realidade aquilo que Deus exige de mim, como eu sendo uma oferta em toda a complexidade do meu ser, na totalidade da minha vida. O que eu apresento para Ele? Por exemplo, do meu tempo, o que eu apresento para Ele? Eu apresento aquilo que é valioso para mim, ou apresento para Ele aquilo que sobra do meu tempo, aquilo que não tem nenhum tipo de valor. Por exemplo, eu vou na igreja só quando me convém e quando eu não tenho nenhuma outra atividade de festa, de passeio, sabe, de estar em algum lugar. Aí sobrou esse tempo, sobrou esse domingo, aí então eu vou para a igreja. Sabe, quando eu trago, né, quando a gente traz essa contextualização daquilo relativo a essa mulher e para os dias que nós estamos vivendo hoje, queridos, a verdade é que às vezes nós oferecemos para Deus o que está sobrando. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida, eu estou falando de coração. Quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não separa um tempinho do nosso dia, sabe? Hoje eu trabalhei, né? Então eu fiquei lá no quartel, nos momentos de intervalo, eu lia mais uma vez, fazia minha pesquisa, fazia minha anotação, voltava lá, eu lia de novo, chegava alguém para atender, eu parava, voltava, sabe? O que a gente tem ofertado para Ele? O que a gente tem oferecido para Deus? E qual é a qualidade da oferta que a gente tem dado para Deus?
Isso é uma coisa que me chama muita atenção. A gente tem que pensar muito nisso. O ano está acabando, né? 2021 está indo embora. O que eu ofertei para Ele? Durante o ano, o que eu dei para Deus? Do meu tempo, qual foi a parcela da minha vida? Daquele que Ele fala que nós temos que ajudar, o necessitado, que está preso, que está doente. Quanto tempo foi dedicado a Deus? Porque Ele fala, quando você fizer por um dos meus pequeninos, estará fazendo por mim. Então, qual foi a quantidade que eu fiz para Jesus servindo a esses pequeninos? Qual foi a quantidade? É algo que a gente precisa pensar, porque se a gente não analisar isso corretamente, nós podemos estar entrando no mesmo erro dos escribas, que eram apenas religiosos. E aí eu vejo também, como exemplo dessa mulher, que ela confia no Senhor, né? E Jesus identificou, sabe? Aquilo que a gente faz, irmãos, né, em secreto, eu acredito que o único que viu ela colocando essas moedinhas foi o próprio Cristo que estava ali. Foi o próprio Cristo. Ele viu, ele conheceu, ele sabia da intenção. E você acha que também Ele não vê a gente, Ele não conhece, Ele não sabe que a gente necessita? É claro que sabe. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe daquilo que a gente, sabe, precisa, né, de mantimento para que essa vida ela seja uma vida satisfatória. É por isso que Provérbios capítulo 3, o verso 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios corrobora com a gente no nosso entendimento. Ele fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Por que os ricos eles davam o que sobrava? Porque eles preferiam ter uma segurança financeira. A confiança deles não estava estritamente no Senhor, estava também na sua reserva. Por isso que Jesus falou: eles dão apenas o que sobram. Essa viúva pobre, essa mulher que carrega a tragédia, ela deu tudo que tinha. Quando nós damos também toda a nossa vida ao altar do Senhor, irmãos, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Às vezes ficamos ansiosos, queremos que as coisas venham a acontecer, sabe? Entrega tudo na mão do Senhor. Não confia, né, no seu pensamento ou na sua capacidade de preparar, de fazer um planejamento para o futuro. Eu quero isso, eu quero aquilo, e isso não acontece. Cuidado com isso. Essa época do ano, nós às vezes ficamos um pouco, né, pensativos nisso. O ano passou e eu não consegui aquilo, eu não consegui aquilo outro. Olha, Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Deus conhece exatamente as nossas necessidades. Às vezes o que está faltando é a gente confiar que Ele vai suprir as nossas necessidades, porque Ele diz na sua palavra. Então eu não posso confiar apenas no meu entendimento, né? O Evangelho de Mateus capítulo 22 versículo 37, Jesus disse assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amar não é apenas um ato teórico ou apenas de sentimento. Ele aponta para a gente em ações práticas, em ações que vão, demonstrar que nós somos parecidos com Cristo. E eu vejo, queridos, que assim, nós não precisamos ter riquezas para que a gente possa fazer aquilo que talvez a gente deseja fazer para Deus. Nós só precisamos confiar nele. Ele fala lá no último versículo: todos deram do que lhe sobrava,
mas esta da sua pobreza deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Eu penso que Cristo, Ele pede toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Eu não consigo ver a minha vida hoje fora do controle de Cristo. Eu vou ter que mudar. Do jeito que eu tô, nem o mundo me aceita. Ele vai ter que me mudar todinho, mudar tudo, minha forma de pensar, né? Que quanto mais você ama Cristo, mais você é ortodoxo, mais você faz inimigos, porque você não pode negar a sua consciência. O errado é errado. Você pode falar com carinho, amor, mas você não vai compactuar com o que é errado. E às vezes as pessoas se tornam seus inimigos por causa disso, por causa da verdade, por causa da clareza, né? E aí o que o mundo faz? Para que a gente possa se integrar a ele de novo, nós temos que mudar, nós temos que fazer o inverso de Romanos 12. Nós temos que agora nos conformar com este mundo, né? Permitindo que o mundo transforme a nossa maneira de pensar, que é o contrário que Cristo fez com a gente. Paulo fala, não vos conformeis, mas aí para a gente voltar para o mundo, a gente tem que deixar essa inconformação e voltar para o mundo conformado com aquilo que ele está dizendo, porque a gente não fez uma entrega total. Então Cristo, queridos, Ele pede uma entrega total. Mais um conselho para você colocar aí no envelopezinho do teu voto, né? Senhor, eu quero entregar toda a minha vida, todo o meu futuro, todos os meus planos eu quero colocar nas tuas mãos, e quero que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, implante os seus planos na minha vida. Tem coragem de dizer isso? Tem coragem de escrever isso pedindo a Deus? Deus pode mudar totalmente a tua vida de direção e te apontar um outro caminho. Eu me lembro de um aluno que estudou com a gente, um professor que nos deu aula, que ele falou que terminando o seminário, ele falou assim: eu não tenho chamado para ir fazer missões, eu nunca irei, eu não vou de hipótese alguma. Terminou o seminário, foi assumir uma igreja lá no interior de Minas Gerais. Ele falava que era muito engraçado, porque era uma zona rural e as pessoas iam para o culto de cavalo montados, né? Então o estacionamento da igreja era cheio de cavalo amarrado assim. Ele falou assim: nossa, eu nunca me imaginei estando pastoreando uma igreja onde as pessoas iriam de cavalo, com chapéu, né, com peixeira do lado, e entrando assim na igreja, todo mundo lá, quando olhava para o estacionamento, os cavalinhos tudo comendo a graminha lá no quintal da igreja. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, irmãos, é Ele que dá a direção, é Ele que faz as coisas. Eu estava muito bem lá, né, na igreja bonita, sabe, pertinho da minha casa, né, uma igreja que a gente tinha muito amigo, fazia trabalho na madrugada, aquela coisa toda. Decidi entregar meu coração a Deus completamente. Onde eu vim parar? Eu chamo às vezes alguns colegas de seminário para vir pregar aqui, você fala: nada, aí é muito perigoso, vou não. Ele, caraca, né? Então, para quem acompanhou, foi né? Eu acredito que Deus suou a camisa para eu vir para cá, porque eu relutei, fiquei doente, não queria, e não teve jeito. Vai e ponto final. Isso já passa já há mais de 15 anos. Mais de 15 anos, eu tenho uns 18 anos, sabe? E aí eu percebo que eu nunca aprendi tanto e cresci tanto, coisa que eu não iria acontecer lá, mas aconteceu aqui. Foi aqui que Deus conduziu-me para o seminário, trilhar todo esse caminho diferente. Eu estava indo para cá, Ele falou: não é para cá. Não, mas eu quero ir para cá. Não, é para cá, vai para cá.
É aqui que eu vou te amassar como uma massa de pastel e vou fazer você de novo. Você é barro na minha mão. E amassou mesmo. Ainda continua, né? De vez em quando ele dá uma amassadinha. É assim que funciona, queridos. Deus, ele quer o melhor pra gente, e ele nos observa em todo o tempo, né? E eu penso que nós precisamos sempre, né, estar no centro da sua vontade. Feche seus olhos, por favor. Baixa sua cabeça. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós não temos palavras para poder expressar a nossa gratidão de tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Hoje, Senhor, tu nos ensina através dessa viúva pobre, que não teve dúvida, Senhor, mas confiou inteiramente no Senhor, e o Senhor a conhecia, o Senhor a viu, o Senhor sabia que ela era viúva, sabia que ela era pobre, e mesmo assim o Senhor a sustentou. Ajuda-nos a também confiar no Senhor com total integridade, Senhor, confiar mesmo, de uma forma, meu Pai, que não venha restar dúvidas, para a glória do teu nome. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado aos nossos irmãos que estão aqui presentes. Muito obrigado àqueles que estão nessa hora orando com a gente e que estavam vendo esse vídeo. Muito obrigado. Nós assim te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que amanhã, né, que a gente comemora aí o Natal, né, na véspera, que você tenha uma noite sendo comemorada de forma adequada, né, trazendo a família para agradecer a Deus. Eu sei que no meu tempo, né, a gente esperava até meia-noite, né? Hoje, meia-noite, já está todo mundo dormindo, cheio de pernil, né? E tendo até pesadelo, né? O pessoal come antes. Mas assim, o mais importante é a gente fazer desse momento um momento de reflexão, um momento em que a gente venha realmente reconhecer que esse menino que nos nasceu, né, um filho que se nos deu, ele realmente mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Ele não é mais um menino, né? Ele cresceu, ele enfrentou a nossa vida, ele viveu a nossa vida sem pecado, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está sentado à destra de Deus e ele comanda a sua igreja nessa terra. E nós somos a igreja dele, comprados pelo seu sangue. Então que você tenha um bom Natal, né? Eu vou estar trabalhando, mas eu também vou estar lá, né, com esse mesmo sentimento de alegria, de satisfação, de poder comemorar mais uma data, mais um Natal, servindo a Ele também, né, e agradecendo a Ele por tudo o que Ele fez e por esse presente que Deus deu à humanidade, né, que foi um presente maravilhoso, tá bom? Deus abençoe. Amanhã a gente, claro, né, não vai ter a casinha sobre a rocha, né, em virtude dessa comemoração. Domingo nós temos a atividade normal, tá bom, queridos? De manhã o culto, escola bíblica, à noite o culto também, e aí vai seguir as atividades normais aí domingo. Não falta não, tá? Espero você aqui para a gente concluir a lição dos adultos e já se preparar aí para a revista do ano de 2022, conforme a gente ousadamente colocou no boletim, que é o ano da família, né? Que a gente vai priorizar aí esses laços familiares que têm sido cada vez mais desgastados, tá bom? Deus abençoe, bom retorno para sua casa, bom descanso e até a próxima, querendo Deus. Deus abençoe.